Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Em Jerusalém, os discípulos estavam reunidos, obedecendo a ordem de Jesus, permanecer até que do alto fossem revestidos de poder. O coração de cada um pulsava forte, entre a esperança e a saudade do Mestre que havia subido aos céus gloriosamente. De repente, um som poderoso, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam. Não era um vento comum, mas um sinal visível e audível do céu, uma promessa viva de que Deus jamais abandona aqueles que nele confiam de todo o coração. Então línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Não queimava, mas ardia em poder. Era o Espírito Santo, descendo em plenitude, enchendo-os de coragem, sabedoria e autoridade, como Jesus havia prometido antes de subir aos céus. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Não eram palavras vazias, mas mensagens de vida, amor e esperança, compreendidas por pessoas de várias nações reunidas ali. Naquele dia, judeus piedosos de todas as partes do mundo estavam em Jerusalém para a festa. Ao ouvirem os discípulos falando em seus próprios idiomas, ficaram perplexos. Como galileus simples podiam anunciar tão grandes maravilhas de Deus? Alguns, admirados, perguntavam: o que significa isso? Outros zombavam, dizendo: estão embriagados. Mas Pedro, cheio do Espírito, ergueu a voz com ousadia, pronto para anunciar que não era loucura, mas o cumprimento da profecia divina. Pedro declarou: isto é o que foi dito pelo profeta. Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. E explicou que sinais, visões e prodígios aconteceriam, revelando que Jesus Cristo é Senhor, o Salvador enviado pelo próprio Deus. Pedro anunciou com firmeza: Jesus, que vós crucificastes, Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas. O Espírito Santo lhe dava palavras de convicção e poder, tocando profundamente os corações sedentos por verdade e salvação. Ouvindo isso, muitos se compungiram e perguntaram: o que devemos fazer? Pedro respondeu com amor: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo, promessa para todos os que crerem. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas receberam a palavra e foram batizadas. Assim nasceu a igreja, não como um templo físico, mas como uma comunidade viva, unida pela fé em Cristo e guiada pelo Espírito que havia descido sobre todos. Os primeiros cristãos perseveravam juntos na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O Espírito Santo operava sinais e maravilhas entre eles, confirmando que Deus estava presente e ativo no meio do seu povo fiel. Dia após dia, o número dos que criam aumentava. Não era obra humana, mas ação direta do Espírito Santo, que quebrantava corações, curava feridas e levava muitos a confessarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas transformadas. O Espírito não ficou restrito a Jerusalém. Guiados por ele, os discípulos partiram para diversas cidades e nações, pregando com ousadia, curando enfermos e libertando os oprimidos, conforme o poder do Espírito que habitava neles. Pentecostes foi mais que um evento, foi o início de uma nova era,
a era do Espírito. Cada cristão tornou-se templo vivo de Deus, cheio de poder, amor e autoridade para testemunhar Cristo e levar sua luz até os confins da terra. Ainda hoje, o Espírito Santo continua a ser derramado sobre todos que creem. Ele consola, guia, capacita e fortalece os que se rendem ao chamado divino, renovando em cada geração a chama viva que um dia incendiou Jerusalém. Pentecostes nos lembra que Deus cumpre suas promessas. O Espírito Santo é presente e atuante, conduzindo sua igreja em amor e poder. Que cada coração se abra para receber esse dom glorioso, vivendo uma vida cheia da presença de Deus. Amém.